E o Corinthians tomou uma decisão sobre a possibilidade de contratações de Maceió e Bruno Bertinato, jogadores da Portuguesa. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes. E surgiu o primeiro veto público à volta de Tite ao Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história e fala também últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre dá tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Maceió será ou não contratado pelo Corinthians? Posso assegurar que os dirigentes alvinegros já têm uma posição definitiva sobre o atacante da Luz e também sobre Bruno Bertinato, goleiro que vinha sendo alvo de vários debates internos. Sim, Maceió e Bruno estiveram na mira, foram analisados, avaliados pela comissão técnica, pelo departamento de scout e até por dirigentes. E a definição, especialmente em relação ao Maceió, é de que não vai valer a pena um investimento por agora. O jogador foi muito bem avaliado, deixou excelente impressão, especialmente por conta de seus jogos no Campeonato Paulista. Mas, internamente, a pergunta que foi feita é: trazemos o Maceió para disputar posição com o Vitinho e com o Kaique. Ele vai ser mais um a jogar num setor que já tem dois atletas. Vitinho ao custo de quase R$1 milhão. Kaique, jogador da base que precisa de espaço para se valorizar e garantir uma venda futura interessante. As tratativas com a Lusa, se avançassem, seriam por empréstimo até o fim da temporada. O Maceió não custaria mais do que R$100 mil por mês. Ou seja, o martelo está batido, o Corinthians não vai levar adiante a negociação pelo atacante da Lusa. Já em relação a Bruno Bertinato, com a dificuldade na contratação de um reserva para o Hugo Souza, João Ricardo foi reprovado nos exames médicos. João Paulo, já contei para vocês que não vai jogar no Corinthians pela relação que tem com o Santos. O Timão levou adiante a possibilidade de contratação por empréstimo do Bruno Bertinato. Ele foi muito bem recomendado pelo Paulinho, que é executivo de futebol no Mirassol, e também pelo Walter, que é goleiro titular no Mirassol. O Bruno Bertinato e o Maceió estiveram no Mirassol na temporada passada. Mas, enquanto se planejava para fazer a proposta de empréstimo até o fim da temporada, o Corinthians viu o Bruno Bertinato falhar feio na partida contra o Paysandu, que causou a eliminação da Portuguesa. Portuguesa e Paysandu empatavam em 2-2 e aí, em um dos últimos lances do jogo na última terça-feira, o Bruno Bertinato espalma para dentro do gol a bola, que causa a eliminação da Portuguesa. O Corinthians desistiu de contratar o goleiro e vai buscar uma outra alternativa no mercado. Só uma última curiosidade: por conta das fortes chuvas que caíram em São Paulo, o gramado do CT da Portuguesa ficou sem condições nos últimos dias. E em alguns dos dias dessa semana, os treinos da Luz aconteceram no CT do Corinthians, que é vizinho, com direito a jogadores da Portuguesa e do Corinthians fazendo refeições juntos. Existiram conversas entre os clubes, mas as negociações, tanto do Maceió quanto do Bruno Bertinato, não vão acontecer. E surgiu o primeiro veto público à volta de Tite ao Corinthians. Alê, presidente da Gaviões da Fiel, principal uniformizada alvinegra, usou suas redes sociais para se manifestar da seguinte maneira, abre aspas: ninguém consegue entender o toca-toca e os recuos de bola. Ninguém consegue entender algumas escalações e substituições. Ninguém consegue entender o porquê de poupar tantos jogadores. Ninguém consegue entender algumas declarações pós-partida. Mas cogitar a volta de quem já recusou por diversas vezes quem o consagrou, na minha opinião, não dá. Obrigado por tudo, um dos maiores. Mas, Tite, nem de brincadeira, isso é somente a minha opinião. O Alê criticando o atual momento do Dorival Júnior, uma série de decisões do atual treinador alvinegro, que vem sendo alvo de um processo de fritura dentro e fora do Parque São Jorge, mas colocando a sua opinião de que o Tite não deve ser contratado. Treinador que foi consagrado no Corinthians, como ele mesmo disse, campeão mundial, mas que andou recusando propostas alvinegras. Houve até um momento em que ele afirma que não ia para o Corinthians porque ele não trabalharia naquela temporada e acabou aceitando um convite do Flamengo. Na temporada passada o Tite se acerta com o Corinthians, mas no dia da sua apresentação ele alega problemas de saúde e não se apresenta. Descobri por que João Paulo, goleiro do Santos, não será reforço do Corinthians? Posso assegurar que, dentro da comissão técnica de Dorival Júnior e na diretoria alvinegra, existia enorme vontade em fazer esse negócio acontecer. João Paulo está emprestado ao Bahia e por lá tem jogado muito pouco. Desde que se mudou do Santos ao Bahia por empréstimo na temporada passada, foram apenas 6 aparições. E o João Paulo sabe que, se fosse para o Corinthians, chegaria para ser reserva do Hugo Souza, mas com a perspectiva de que, em caso de negócio do Hugo Souza na metade do ano, ele teria a oportunidade de se firmar como titular. Pois bem,
João Paulo decidiu que não vai jogar no Corinthians por respeito ao Santos. Cara que construiu uma baita história no Peixe, ainda está vinculado ao Santos, família dele mora lá, tem apartamento lá, está emprestado ao Bahia. E o João Paulo agradeceu o convite, mas disse, pessoal, não vou jogar no Corinthians, preciso respeitar a relação que eu construí com a torcida e com o Santos. E é por conta desse cenário que o Corinthians precisou buscar outra alternativa para o gol. Negociações com o João Ricardo que estavam fechadas foram canceladas depois de problemas na cirurgia do ombro que ele passou, ainda como atleta do Fortaleza. Já contei para vocês que Bruno Bertinato e Lucas Arcanjo não serão contratados porque há necessidade de investimento em dinheiro, e diante desse cenário, o Corinthians ainda busca alternativas até o dia 27 de março, quando se encerra a janela doméstica, para ter um goleiro reserva para o Hugo Souza. Você indicaria quem se fosse presidente do Corinthians? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre o futuro de Tite. O treinador demitido pelo Cruzeiro certamente será a sombra de alguns técnicos. Por exemplo, há quem garanta que Neymar trabalha nos bastidores para a contratação de Tite no Santos. Resta saber como é que ficaria a relação do Tite com o Gabigol. Eles não se gostam desde os tempos de Flamengo. Tite também vai ser sombra para Dorival Júnior. Embora exista uma área importante no Corinthians que não quer a contratação do Tite, posso assegurar que pessoas próximas ao presidente Osmar Stabile adorariam o retorno do Tite em caso de demissão de Dorival Júnior. Mas, nesse momento, o Tite e seus auxiliares preferem esperar por propostas do Oriente Médio. O Tite já passou, por exemplo, por lá. Foram 2 oportunidades de trabalho e a ideia do Tite é dar uma esfriada e sair um pouquinho do mapa do futebol brasileiro depois de trabalhos ruins pelo Flamengo e pelo Cruzeiro, com demissões e sem conquista de taças importantes. O Tite ainda foi campeão mineiro, quebrando uma sequência que vinha desde 2019 sem taças do Cruzeiro no campeonato estadual, mas a avaliação do trabalho dele foi bastante ruim. Então, nesse momento, o Tite vai dar preferência por propostas do exterior. A avaliação de que sair um pouquinho do cenário nacional pode lhe garantir um pouco mais de tranquilidade num retorno num futuro não tão distante. A aposentadoria, por hora, está descartada. Mas só queria fazer mais um último registro. Pessoas que trabalharam com o Tite no Cruzeiro e já estiveram com o Tite em outros clubes asseguram que nunca viram o Tite tão desgastado fisicamente. Isso dava até para perceber, especialmente nas entrevistas coletivas. Informação importante no Corinthians: Osmar Stabile decidiu na noite dessa terça-feira acabar com uma das regalias mais antigas a membros do Conselho Deliberativo e também assessores do clube. Está proibida a liberação de entradas gratuitas de ingressos para jogos para essa turma. A partir de agora, o conselheiro ou o assessor que quiser assistir a um jogo do Corinthians na Neoquímica Arena vai precisar desembolsar R$40. Essa medida faz parte de uma série de novidades implantadas pelo presidente Osmar Stabile para aumentar a receita e diminuir custos. Existe a percepção de que o Corinthians hoje não consegue fechar sua conta porque gasta bastante e tem poucas receitas. Com essa novidade, o presidente Osmar Stabile imagina ser capaz de trazer bem mais dinheiro para dentro da casa. Só para lembrar que, logo de cara, a reação entre membros do Conselho Deliberativo foi a pior possível. Esse privilégio, essa regalia que existe há bastante tempo, era algo festejado por membros do conselho e também por assessores. Ninguém quer gastar dinheiro. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para avaliar e opinar sobre o tema, beleza? Antes de mudar de assunto, só registrar que o Corinthians anunciou a Pix, ou melhor, a PX, como nova patrocinadora do seu calção. Essa empresa é catarinense e trabalha com transportes especializados em cargas rodoviárias, acordo de mais ou menos R$4 milhões por ano, mais uma tentativa de gerar receita e colocar mais dinheiro no clube. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícia para vocês ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado e informado no dia a dia de hoje. Para você ficar atento sobre tudo que está sendo falado e mencionado aí no dia a dia de hoje, a gente pede imediatamente você sentar o dedo no like se estiver no canal, ativando o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas notícias do mundo. Valeu, um grande abraço para você, não segue mais, até o próximo vídeo. Fui, Coringão na meia.